Eu nunca imaginei que um par de botas velhas pudesse incendiar minha vida. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando descobri que Clara, minha esposa, vendeu tudo que eu amava para sustentar o caso dela com outro homem. Meu nome é Mateus, e essa história é sobre como desci ao fundo do poço e, aos poucos, construí minha vingança. Não é uma história bonita, mas é minha. Eu era um cara comum, sabe? Tinha um emprego decente como gerente de logística numa empresa de transportes em Lisboa, uma casa confortável nos arredores da cidade, e um casamento que, pelo menos na superfície, parecia sólido. Clara e eu estávamos juntos há 10 anos, casados há 7. Não tínhamos filhos, mas tínhamos planos. Ou, pelo menos, eu achava que tínhamos. Tudo começou com as botas. Eu tinha uma coleção de itens antigos, coisas que juntava desde adolescente. Botas de couro dos anos 80, jaquetas de bandas que ninguém mais ouvia, relógios de corda que meu avô me deixou. Não era só apego material, aquelas coisas eram pedaços da minha história, memórias de quem eu fui antes de me tornar o Mateus certinho, o cara que paga as contas em dia e nunca esquece o aniversário de casamento. Minha garagem era meu santuário, onde eu guardava tudo isso. Clara nunca ligou muito, dizia que era entulho, mas respeitava meu espaço. Ou assim eu pensava. Um dia, cheguei em casa mais cedo do trabalho. Era uma sexta-feira, e a empresa tinha liberado todo mundo por causa de um feriado prolongado. Entrei pela garagem, como sempre fazia, e senti um vazio que não explicava. Minha estante de colecionáveis, onde guardava as botas, os relógios, as jaquetas, estava quase vazia. Sobraram só umas caixas velhas e um par de tênis que eu nunca usava. Meu coração disparou. Corri para dentro de casa, chamando Clara, mas ela não estava. Peguei o telefone e liguei para ela, que atendeu com aquela voz doce que sempre me acalmava. Clara, o que aconteceu com minhas coisas? A garagem está vazia. Minha voz tremia, um misto de raiva e desespero. Calma, Mateus, eu vendi algumas coisas. Precisávamos de dinheiro. E você sabe que aquelas tralhas não serviam para nada, disse ela, como se estivesse falando de um sofá velho. Tralhas? Clara, eram minhas coisas. Meu avô me deu aqueles relógios. Como você pôde? Eu estava gritando agora, algo que raramente fazia. Ela hesitou, e então disse que estava na casa da mãe, que voltaria à noite para conversarmos. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Algo não fazia sentido. Precisávamos de dinheiro? Isso era novo para mim. Eu ganhava bem, pagava as contas, e Clara trabalhava como designer gráfica freelancer. Nossa vida não era luxuosa, mas estávamos confortáveis. Por que ela faria isso sem me consultar? Passei o resto da tarde na garagem, olhando para o vazio. Cada peça que faltava era como um corte. As botas que usei no meu primeiro show de rock, a jaqueta que comprei com meu primeiro salário, o relógio que meu avô usava quando me contava histórias da guerra. Tudo isso era mais do que objetos, era quem eu sou. E Clara sabia disso. Quando ela chegou em casa, por volta das 8 da noite, eu estava sentado no sofá, com uma garrafa de cerveja pela metade. Ela entrou, jogou a bolsa no canto e suspirou, como se eu fosse o problema. Mateus, não faz drama. Vendi para um amigo que coleciona essas coisas. Ele pagou bem, e eu guardei o dinheiro pra gente. Ela cruzou os braços, na defensiva. Que amigo? Quanto você vendeu? E por que não me falou nada? Minha voz estava baixa, mas carregada de raiva. Um cara que conheci no trabalho. Ele ofereceu 5.000 euros por tudo. Foi uma boa oferta, você não acha? Ela tentou sorrir, mas seus olhos desviavam dos meus. 5.000 euros. Minha vida, minhas memórias, valiam 5.000 euros para ela. Perguntei o nome do cara, e ela desconversou, disse que era só um cliente. Mas eu conhecia Clara. Conhecia o jeito como ela mordia o canto da boca quando mentia, como seus dedos tamborilavam na perna quando estava nervosa. Ela estava escondendo algo. Naquela noite, mal consegui dormir.
Fiquei pensando nas coisas que ela disse, nas que não disse. No dia seguinte, decidi investigar. Não sou detetive, mas sei mexer num celular. Enquanto Clara tomava banho, peguei o telefone dela. Não tinha senha, ela sempre confiou que eu nunca faria isso. E talvez, em outra vida, eu não tivesse feito. Mas ali, com o vazio da garagem ecoando na minha cabeça, eu precisava de respostas. Abri o WhatsApp dela e vi uma conversa com um tal de Rui. Mensagens carinhosas, emojis de coração, fotos que não deixavam dúvida. Clara estava tendo um caso. E, pior, as mensagens falavam das minhas coisas. O Mateus nem vai perceber, ela escreveu em uma delas. Vendi as botas para te ajudar com a dívida do carro, amor. Amor. A palavra me acertou como um soco. Rui. O nome do cara que comprou minha vida. E Clara, minha Clara, estava usando o dinheiro das minhas memórias para bancar a vida dele. Senti um aperto no peito, uma mistura de traição e humilhação. Mas, acima de tudo, senti raiva. Uma raiva que não conhecia, que queimava por dentro como se alguém tivesse acendido um fósforo no meu coração. Naquele momento, decidi que não ia deixar isso passar. Clara achava que podia me fazer de idiota, vender o que era meu, trair minha confiança e sair ilesa? Não. Eu não ia gritar, não ia brigar. Eu ia planejar. E ela ia pagar. Não só ela, mas Rui também. Eles achavam que podiam brincar comigo, mas eu ia mostrar que Mateus, o cara certinho, sabia jogar sujo quando precisava. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Continuei agindo como se nada tivesse acontecido, sorrindo para Clara, perguntando sobre o dia dela, enquanto por dentro eu juntava peças. Descobri que Rui era um mecânico, dono de uma oficina no bairro onde Clara trabalhava. Ele era viúvo, com uma filha pequena, e aparentemente estava afundado em dívidas. Clara, pelo que vi nas mensagens, estava apaixonada. Ela falava em começar uma nova vida, como se eu fosse só um obstáculo. Eu não sabia exatamente como ia me vingar, mas sabia que seria algo que os faria sentir o mesmo vazio que senti ao ver minha garagem destruída. Comecei a observar Clara mais de perto, anotando seus horários, os lugares que frequentava. Descobri que ela passava tardes na oficina de Rui, trabalhando remotamente enquanto ele consertava carros. Também descobri que Rui estava tentando vender a oficina para pagar suas dívidas, mas não conseguia comprador. Era o ponto fraco dele. E eu ia usar isso. Fui até a oficina um dia, fingindo ser um cliente. Rui era um cara alto, com barba mal feita e um jeito de quem se acha mais esperto que todo mundo. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, sem saber que eu era o marido da mulher que ele chamava de amor. Enquanto ele falava sobre o conserto de um carro imaginário, observei o lugar, uma oficina bagunçada, com ferramentas espalhadas, um cheiro forte de óleo e uma garagem pequena nos fundos. Era ali que Clara passava suas tardes, provavelmente enquanto eu estava no trabalho, achando que ela estava em casa desenhando. Tá pensando em vender isso aqui? Perguntei, casualmente, apontando para a oficina. Ele riu, coçando a nuca. Quem me dera. Tá difícil, sabe? Mercado tá fraco. Eu sorri, como se fosse só curiosidade. Mas, na minha cabeça, as engrenagens já giravam. Eu tinha contatos na empresa de transportes, gente que conhecia investidores, gente que podia fazer uma oferta por uma oficina como aquela. E, se eu jogasse certo, podia garantir que Rui perdesse mais do que só o negócio. Quando voltei para casa, Clara estava na cozinha, preparando o jantar. Ela me deu um beijo no rosto, como se nada tivesse mudado. E eu sorri de volta, porque sabia que o jogo tinha começado. Ela vendeu minhas coisas para sustentar o amante dela. Agora, eu ia garantir que ela terminasse morando na garagem dele, e que nenhum dos dois tivesse paz. Vingança na garagem, parte 2. Nada é mais silencioso do que a raiva que planeja em segredo. Enquanto Clara dormia ao meu lado, eu passava noites acordado, traçando cada passo para fazer ela e Rui pagarem pelo que fizeram. Os dias após descobrir o caso de Clara foram um teste de paciência.
Eu continuava a vida como se nada tivesse mudado, beijando-a de manhã, perguntando sobre seus projetos de design, rindo das piadas dela. Mas, por dentro, eu estava fervendo. Cada sorriso falso que eu dava era um tijolo na muralha que estava construindo, uma muralha que ia desabar sobre eles. Eu não queria apenas machucar Clara e Rui, queria que sentissem o mesmo vazio que senti ao ver minha garagem destruída, minhas memórias vendidas como se não valessem nada. Meu plano começou a tomar forma na semana seguinte. Eu sabia que Rui estava desesperado para vender a oficina. Ele tinha mencionado isso casualmente quando fingi ser um cliente, e as mensagens no celular de Clara confirmavam. Ele devia dinheiro a agiotas, o aluguel do espaço estava atrasado, e a filha dele, Sofia, precisava de cuidados médicos que ele não podia pagar. Era uma situação perfeita para explorar. Não que eu quisesse prejudicar a menina, nunca faria isso, mas Rui? Ele era o alvo. E Clara, que escolheu bancar a vida dele com o que era meu, ia cair junto. Eu tinha um contato na empresa de transportes, o Sr. Antônio, um homem de meia idade que conhecia todo mundo no ramo. Ele era o tipo de cara que fechava negócios no bar, com um copo de uísque na mão. Liguei para ele numa tarde, enquanto Clara estava trabalhando na oficina de Rui. Expliquei que sabia de uma oficina à venda, um negócio promissor, mas que o dono estava desesperado e talvez aceitasse uma oferta baixa. Antônio ficou interessado. Disse que conhecia um investidor, o Sr. Vasco, que estava procurando propriedades comerciais para expandir. Combinei de passar as informações da oficina de Rui, mas pedi discrição. Não queria que ninguém soubesse que eu estava envolvido. Mateus, você tá virando corretor agora? Brincou Antônio, com sua risada rouca. Só ajudando um amigo, respondi, com um sorriso que ele não podia ver. Enquanto isso, eu continuava observando Clara. Ela estava mais distraída do que nunca, sempre no celular, saindo de casa com desculpas frágeis. Vou encontrar a Joana, tenho uma reunião com um cliente, vou na casa da minha mãe. Eu sabia que era tudo mentira. Ela passava horas na oficina de Rui, e eu confirmei isso quando, numa tarde, decidi segui-la. Estacionei a alguns quarteirões de distância e vi Clara entrando pela porta dos fundos da oficina, com um sorriso que nunca me dava mais. Aquilo doeu, mas também alimentou minha determinação. Naquela noite, enquanto jantávamos, fiz um teste. Perguntei, casualmente, se ela tinha notícias do amigo que comprou minhas coisas. Clara engasgou com o vinho, tossiu e mudou de assunto. Foi o suficiente para confirmar que ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. Mas eu não ia confrontá-la. Ainda não. Confrontos diretos são para amadores. Minha vingança seria lenta, precisa, como um veneno que age sem ser notado até ser tarde demais. Nos dias seguintes, comecei a trabalhar em outra frente. Clara não era a única que sabia jogar com segredos. Eu tinha um amigo de infância, o Pedro, que trabalhava como contador e tinha um talento para encontrar erros em finanças. Pedi que ele desse uma olhada nas contas da oficina de Rui, sem mencionar nomes. Disse que era para um projeto da empresa. Pedro, sempre disposto a ajudar, conseguiu acessar alguns registros públicos e descobriu que Rui estava sonegando impostos há anos. A oficina operava no vermelho, e ele declarava menos da metade do que faturava. Era uma bomba relógio. Se as autoridades soubessem, Rui perderia tudo. Mateus, quem é esse cara? Ele tá ferrado se alguém denunciar isso, disse Pedro, enquanto tomávamos um café. Só um conhecido. Não se preocupa, é só curiosidade, respondi, mantendo a fachada. Mas, na minha cabeça, o plano ganhava forma. Eu podia usar isso. Não precisava nem ser eu a denunciar, bastava vazar a informação para as pessoas certas. Enquanto isso, Antônio me ligou dizendo que o Sr. Vasco estava interessado na oficina. Ele queria fazer uma oferta, mas precisava de mais detalhes. Combinei de passar as informações que tinha, incluindo o endereço e o nome de Rui. Disse que o dono estava motivado a vender rápido. Antônio riu, achando que eu estava só sendo esperto. Ele não fazia ideia de que eu estava orquestrando um jogo muito maior. Naquela semana,
Também comecei a mexer com Clara de forma sutil. Sabia que ela estava apaixonada por Rui, então comecei a plantar dúvidas. Durante o jantar, mencionei que ouvi falar de um mecânico no bairro que estava com problemas financeiros. Coitado, parece que tá devendo para meio mundo, comentei, como se fosse uma fofoca qualquer. Clara ficou pálida, mas tentou disfarçar. O mercado tá difícil, murmurou, antes de mudar de assunto. Eu sabia que ela ia contar isso a Rui. E sabia que ele ia ficar paranoico, porque homens como Rui, que se acham espertos, entram em pânico quando sentem que estão perdendo o controle. Minha ideia era simples, desestabilizá-los antes do golpe final. Queria que Clara começasse a duvidar de Rui, que Rui começasse a duvidar de si mesmo. E, enquanto isso, eu continuava fingindo ser o marido perfeito, o cara que não desconfia de nada. Uma noite, enquanto Clara tomava banho, olhei o celular dela novamente. As mensagens com Rui estavam mais tensas. Ele dizia que estava cansado de tanta pressão e que precisava do dinheiro dela para resolver as coisas. Clara respondia com promessas, dizendo que ia arrumar mais dinheiro. Fiquei pensando nas minhas coisas, nas botas, nos relógios, na jaqueta. Ela vendeu tudo por ele. E agora ele estava pedindo mais. Aquilo me deu uma ideia. No dia seguinte, liguei para um amigo da empresa, o João, que tinha contatos no mercado de antiguidades. Perguntei se ele podia espalhar a notícia de que um colecionador estava procurando itens como os que eu tinha perdido. Dei descrições detalhadas das botas, da jaqueta, dos relógios. Disse que o colecionador pagaria bem para recuperá-los. Era um tiro no escuro, mas eu sabia que, se Rui tentasse revender minhas coisas, isso podia chegar até mim. E, se chegasse, eu teria prova do que ele e Clara fizeram. Enquanto isso, o Sr. Vasco marcou uma visita à oficina. Antônio me disse que ele estava pronto para fazer uma oferta baixa, aproveitando a situação de Rui. Eu sabia que Rui, desesperado, provavelmente aceitaria. E, quando aceitasse, eu ia garantir que a venda viesse com um preço que ele não esperava. Minha vingança não era só tirar a oficina dele, era fazer ele e Clara sentirem que tudo que construíram juntos estava desmoronando. Eu estava jogando um jogo perigoso, mas, pela primeira vez em semanas, sentia que tinha o controle. Clara e Rui achavam que podiam me usar, me enganar, me apagar. Mas eles não sabiam que Mateus, o cara certinho, estava aprendendo a jogar sujo. E eu estava só começando. Vingança na garagem, parte 3. Às vezes, a vingança começa com um pequeno gesto, como uma semente que você planta e espera crescer. Eu plantei várias sementes, e agora elas começavam a brotar, enroscando Clara e Rui num emaranhado que eles nem percebiam. Os dias estavam passando rápido, e eu me sentia como um maestro conduzindo uma orquestra invisível. Cada movimento era calculado, cada palavra escolhida com cuidado. Clara continuava agindo como se nada estivesse errado, mas eu via as rachaduras. Ela estava mais nervosa, respondendo mensagens no celular com uma urgência que não tinha antes. Às vezes, a pegava olhando para mim como se tentasse decifrar se eu sabia de algo. Eu mantinha o jogo, sorrisos, beijos no rosto, conversas banais sobre o tempo ou o jantar. Mas, por dentro, eu estava construindo uma armadilha. O Sr. Vasco, o investidor, visitou a oficina de Rui numa quarta-feira. Antônio me ligou logo depois, animado. O cara tá interessado, Mateus. O dono da oficina tá desesperado, aceitou negociar por um preço bem abaixo do mercado. Só falta fechar os detalhes. Eu sorri, sentado no meu escritório, fingindo trabalhar enquanto imaginava a cara de Rui ao assinar o contrato. Ele achava que estava salvando a própria pele, mas não fazia ideia de que eu estava por trás disso. Minha ideia era simples, garantir que ele vendesse a oficina, mas que o dinheiro não resolvesse seus problemas. Eu queria que ele ficasse preso, sem saída, e que Clara visse o homem por quem ela me traiu desmoronar. Enquanto isso, Pedro, o contador, voltou com mais informações. Ele encontrou irregularidades sérias nas finanças de Rui. Além da sonegação, havia empréstimos não declarados e até um registro de penhora por dívidas antigas.
Se isso cair nas mãos erradas, Mateus, o cara tá acabado. A oficina vai pro beleléu, e ele pode até responder na justiça, disse Pedro, enquanto me passava um relatório detalhado. Eu agradeci, guardei o documento e comecei a pensar em como usar aquilo. Denunciar Rui diretamente era arriscado, podia me expor, mas eu podia deixar as informações chegarem às autoridades de forma anônima. Um e-mail para a fiscalização tributária, por exemplo, com os dados que Pedro me deu. Era uma possibilidade. Na mesma semana, João, meu amigo do mercado de antiguidades, me ligou. Ele tinha novidades. Um colecionador de Cascais disse que viu um par de botas de couro dos anos 80, exatamente como as que descrevi, numa loja de itens vintage. O cara disse que comprou de um mecânico, Mateus. Não sei se é o que você está procurando, mas posso te passar o contato da loja. Meu coração acelerou. Era uma pista. As botas eram minhas, e agora eu tinha uma chance de rastrear o caminho que elas fizeram desde a garagem até as mãos de Rui. Pedi a João que marcasse uma visita à loja, dizendo que eu era um comprador interessado. Queria ver as botas com meus próprios olhos. No sábado, fui até a loja em Cascais. Era um lugar pequeno, cheio de prateleiras com roupas e objetos antigos. O dono, um homem chamado Eduardo, me mostrou as botas. Eram elas. O couro gasto, o cadarço desbotado, até a mancha na ponta que fiz quando derrubei cerveja num show. Senti um aperto no peito, mas mantive a calma. Perguntei de onde vinham, e Eduardo disse que comprou de um mecânico chamado Rui, que trouxe várias coisas para vender. Ele disse que era de um amigo que precisava de dinheiro rápido, contou Eduardo, sem desconfiar de nada. Você tem o contato desse Rui? Perguntei, fingindo curiosidade. Eduardo hesitou, mas acabou me dando o número de telefone. Era o mesmo que vi no celular de Clara. Confirmação. Rui não só comprou minhas coisas, ele estava revendendo para lucrar mais. E Clara, claro, estava no meio disso tudo. Voltei para casa com as botas na mão, paguei um preço alto para recuperá-las, mas valia a pena. Era uma peça do quebra-cabeça, uma prova do que eles fizeram. Guardei as botas no porta-malas do carro, escondidas. Elas seriam úteis mais tarde. Enquanto isso, Clara estava cada vez mais estranha. Uma noite, ela chegou em casa tarde, com os olhos vermelhos. Perguntei se estava tudo bem, e ela disse que estava estressada com o trabalho. Eu sabia que era mentira. As mensagens dela com Rui, que eu continuava monitorando, mostravam que ele estava pressionando-a por mais dinheiro. Você disse que ia ajudar, Clara. Não me deixa na mão agora, ele escreveu numa delas. Ela respondeu que estava tentando, mas que o Mateus está começando a desconfiar. Aquilo me fez sorrir. Ela sentia que o cerco estava se fechando, mesmo sem saber por quê. Decidi apertar um pouco mais. No dia seguinte, durante o café da manhã, comentei que estava pensando em contratar um contador para revisar nossas finanças. A gente está gastando muito, né? Talvez precise ver para onde está indo o dinheiro, disse, olhando nos olhos dela. Clara engoliu em seco, murmurou algo sobre te economizar e saiu correndo para o trabalho. Eu sabia que ela ia contar a Rui, e isso só aumentava a paranoia dele. Perfeito. Naquela tarde, recebi uma ligação de Antônio. O Sr. Vasco tinha feito uma oferta formal pela oficina, e Rui aceitou. O valor era baixo, mas suficiente para cobrir algumas dívidas dele. O que Rui não sabia era que eu tinha pedido a Antônio para incluir uma cláusula no contrato. A venda só seria concluída após uma auditoria completa nas finanças da oficina. Era uma jogada arriscada, mas eu sabia que, se a auditoria acontecesse, as irregularidades que Pedro encontrou viriam à tona. E, quando isso acontecesse, Rui não só perderia a oficina, mas também enfrentaria problemas com a justiça. Enquanto isso, comecei a trabalhar na parte emocional da minha vingança. Clara precisava sentir o peso do que fez, não só com as coisas que vendeu, mas com a traição. Comecei a deixar pistas sutis em casa. Um dia, coloquei uma foto antiga nossa, de quando éramos noivos, na mesa de cabeceira dela.
Outro dia, comentei como sentia falta das minhas coisas na garagem, principalmente as botas que usei no nosso primeiro encontro. Clara ficava visivelmente desconfortável, mas não dizia nada. Eu queria que ela se afogasse na própria culpa. Naquela noite, enquanto ela tomava banho, vi uma nova mensagem no celular dela. Rui estava furioso. Você disse que o Mateus não sabia de nada. Agora ele tá falando das botas? O que tá acontecendo, Clara? Ela respondeu que ia cuidar disso, mas dava para sentir o desespero nas palavras dela. Eles estavam começando a rachar, e eu mal precisei levantar um dedo. Eu sabia que o próximo passo seria decisivo. A auditoria da oficina estava marcada para a semana seguinte, e eu precisava garantir que as informações de Pedro chegassem às mãos certas. Também precisava decidir o que fazer com as botas e com as outras pistas que estava juntando. Minha vingança estava tomando forma, mas ainda havia muito a fazer. Clara e Rui achavam que estavam no controle, mas eu estava puxando as cordas. E, em breve, eles iam descobrir que o preço da traição é mais alto do que imaginavam. Vingança na garagem, parte 4. O som de um castelo de cartas desmoronando é quase inaudível, mas cada peça que cai ecoa como um trovão na alma. Eu estava derrubando o castelo de Clara e Rui, carta por carta, e o barulho estava começando a ressoar. A semana da auditoria da oficina de Rui chegou, e eu senti o peso de cada decisão que tomava. Não era só raiva agora, era uma necessidade de justiça. Clara tinha vendido minhas memórias, minha história, para sustentar um homem que não valia o óleo que sujava suas mãos. E Rui? Ele achava que podia lucrar com o que era meu enquanto dormia com minha esposa. Eles me subestimaram, e agora iam pagar por isso. Eu continuava a minha rotina de marido dedicado, mas cada dia era uma batalha para manter a máscara. Clara estava cada vez mais distante, quase não falava comigo. Às vezes, a pegava olhando para o vazio, com o celular na mão, como se estivesse esperando uma mensagem que nunca chegava. Eu sabia que Rui estava pressionado. As mensagens entre eles, que eu ainda monitorava, mostravam um homem à beira do colapso. A auditoria é amanhã, Clara. Se der errado, tô ferrado. Você disse que ia ajudar. Clara respondia com promessas vazias, dizendo que ia arranjar um jeito. Mas ela não tinha jeito. Não mais. Na véspera da auditoria, mandei um e-mail anônimo para a fiscalização tributária. Usei um endereço falso, criado numa lan house para não deixar rastros. Anexei o relatório de Pedro, com todas as provas de sonegação e irregularidades na oficina de Rui. Não assinei, não dei pistas de quem era. Apenas escrevi, verifiquem as finanças desta oficina. Há irregularidades graves. Sabia que, com a auditoria marcada pelo Sr. Vasco, qualquer investigação extra seria o prego no caixão de Rui. Enquanto isso, fui até a loja de antiguidades em Cascais novamente. O dono, Eduardo, me reconheceu e disse que mais itens parecidos com os meus tinham aparecido. Desta vez, era a jaqueta de couro que comprei com meu primeiro salário. Meu coração apertou ao vê-la pendurada numa arara, como se fosse só mais um objeto qualquer. Perguntei a Eduardo se ele podia me avisar se o tal Rui trouxesse mais coisas. Ele concordou, achando que eu era só um colecionador excêntrico. Mal sabia ele que eu estava reconstruindo o crime que Clara e Rui cometeram contra mim. Naquela noite, decidi dar um passo mais ousado. Quando Clara chegou em casa, exausta e com olheiras profundas, coloquei as botas que recuperei na mesa da sala. Ela parou na porta, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Onde você achou isso? Perguntou, com a voz trêmula. Comprei de volta, respondi, calmamente, olhando nos olhos dela. Sabe, Clara, eu sinto falta das minhas coisas. Principalmente porque elas significavam algo para mim. Você não acha estranho que elas simplesmente sumiram? Ela gaguejou, disse que não sabia de nada, que talvez eu tivesse esquecido onde guardei. Mas o pânico na voz dela era inconfundível. Ela sabia que eu estava chegando perto da verdade. Não confrontei diretamente, ainda não era a hora, mas deixei as botas ali, como um lembrete do que ela fez.
Quando ela foi dormir, vi que mandou uma mensagem para Rui. Ele achou as botas. Não sei como, mas ele sabe de algo. Tô com medo. No dia da auditoria, eu estava no trabalho, fingindo focar em planilhas enquanto esperava notícias. Antônio me ligou à tarde, com a voz cheia de animação. Mateus, fechou. O Vasco comprou a oficina, mas a auditoria encontrou um monte de problemas. Parece que o dono tá metido em sonegação. A coisa tá feia para ele. Eu sorri, agradecendo a Antônio como se fosse só uma fofoca interessante. Mas, por dentro, eu comemorava. A semente que plantei estava crescendo, e o castelo de Rui estava desabando. Naquela noite, Clara não veio para casa. Mandou uma mensagem dizendo que ia dormir na casa da mãe, para pensar. Eu sabia que era mentira. Ela estava com Rui, provavelmente tentando ajudá-lo a lidar com o desastre. E era exatamente isso que eu queria. Quanto mais ela se afundasse com ele, mais fácil seria minha jogada final. No dia seguinte, recebi uma ligação de Pedro. A fiscalização tributária tinha aberto uma investigação contra Rui, com base numa denúncia anônima. O cara tá na mira, Mateus. Se encontrarem tudo que tá nesse relatório, ele vai perder a oficina e pode até pegar prisão. Eu agradeci, mantendo a voz neutra, mas meu coração batia forte. Tudo estava se alinhando. Enquanto isso, comecei a preparar o próximo passo, Clara. Eu sabia que ela estava apaixonada por Rui, mas também sabia que ela era prática. Se Rui caísse, ela ia tentar salvar a própria pele. E eu ia garantir que, quando isso acontecesse, ela não tivesse para onde correr. Comecei a reunir provas do caso deles, capturas de tela das mensagens, o recibo da venda das botas, até uma foto da jaqueta na loja de Cascais. Guardei tudo num pendrive, escondido no meu escritório. Não era só para me vingar, era para me proteger, caso ela tentasse virar o jogo contra mim. Naquela semana, também fiz algo que não esperava de mim mesmo. Fui até a casa da mãe de Clara, a dona Fátima, uma mulher gentil que sempre me tratou como filho. Não contei tudo, mas disse que Clara estava com problemas e que eu estava preocupado com ela. Fátima, que nunca gostou das amizades de Clara, prometeu conversar com ela. Eu sabia que isso ia pressionar Clara ainda mais, porque ela sempre teve medo de decepcionar a mãe. Quando Clara finalmente voltou para casa, 2 dias depois, estava um caco. Olhos inchados, cabelo despenteado, a voz rouca. Mateus, a gente precisa conversar, disse ela, sentando no sofá. Eu sabia que ela ia tentar me manipular, talvez até confessar algo para aliviar a culpa. Mas eu não ia facilitar. Claro, amor. Sobre o que? Perguntei, com um tom mais inocente que consegui. Ela hesitou, começou a falar sobre estresse e problemas no trabalho, mas não mencionou Rui. Eu deixei ela falar, observando cada palavra, cada gesto. Ela estava tentando me testar, ver o quanto eu sabia. Mas eu não ia ceder. Minha vingança dependia de paciência, e eu estava disposto a esperar. Clara e Rui achavam que podiam me enganar, mas eu estava um passo à frente. E, em breve, eles iam descobrir que o preço da traição não é pago com dinheiro, é pago com tudo. Vingança na garagem, parte 5. Há um momento em que a vingança deixa de ser só um plano e se torna uma força viva, pulsando em você como um segundo coração. Eu sentia isso enquanto via Clara e Rui se afogarem nas próprias escolhas, sem perceber que eu segurava a corda que os puxava para o fundo. Clara estava desmoronando. Depois da conversa com a mãe, ela voltou para casa mais calada, mais desconfiada. Eu continuava fingindo que nada estava errado, mas agora jogava com mais ousadia. Coloquei a jaqueta de couro que recuperei na loja de Cascais pendurada na porta da garagem, onde ela não podia ignorar. Quando ela viu, ficou pálida. Mateus, onde você está achando essas coisas? Perguntou, com a voz quase sumindo. Eu sorri, dizendo que era sorte de colecionador. Ela não insistiu, mas vi o medo nos olhos dela. Ela sabia que eu estava juntando as peças, mesmo que não soubesse como. Enquanto isso, a situação de Rui ia de mal a pior. A fiscalização tributária começou a investigar a oficina,
e a venda para o Sr. Vasco foi suspensa por causa das irregularidades. Antônio me ligou, rindo, dizendo que Rui estava desesperado, correndo atrás de advogado. Eu fingi surpresa, mas por dentro comemorava. Cada problema que Rui enfrentava era um passo a mais na minha vingança. Ele não só ia perder a oficina, ia perder a confiança de Clara, a única coisa que ainda o segurava. Eu sabia que Clara estava começando a duvidar de Rui. As mensagens entre eles, que eu continuava monitorando, mostravam uma rachadura crescente. Você disse que estava tudo sob controle, Rui. Agora a fiscalização tá na sua cola, escreveu ela numa noite. Ele respondeu com raiva, culpando-a por não ajudar o suficiente. Clara estava presa entre o amor que sentia por ele e o medo de ser arrastada para o fundo junto. Era exatamente onde eu queria que ela estivesse. Naquela semana, decidi apertar o cerco. Fui até a oficina de Rui novamente, desta vez sem fingir ser cliente. Cheguei no fim da tarde, quando sabia que Clara estaria lá. Entrei pela porta da frente, com as botas na mão. Rui estava consertando um carro, e Clara estava sentada numa cadeira, mexendo no celular. Quando me viram, os dois congelaram. Mateus, disse Clara, levantando tão rápido que a cadeira quase caiu. Oi, amor, respondi, com um sorriso frio. Vim conhecer o lugar onde você passa tanto tempo. E trazer isso. Levantei as botas, olhando diretamente para Rui. Acho que são minhas, não são? Rui tentou manter a compostura, mas viu suor na testa dele. Não sei do que você tá falando, cara, disse ele, limpando as mãos no macacão. Clara estava muda, os olhos pulando entre mim e Rui. Eu não precisava dizer mais nada. A presença das botas era suficiente para plantar o pânico. Dei meia volta e saí, deixando os dois em silêncio. Sabia que aquela visita ia desencadear uma briga entre eles, e era isso que eu queria. Naquela noite, Clara não voltou para casa. Mandou uma mensagem dizendo que precisava de um tempo. Eu não respondi. Sabia que ela estava com Rui, provavelmente tentando salvar o que restava do relacionamento deles. Mas eu também sabia que Rui estava no limite. As mensagens entre eles, que vi no celular dela antes de ela sair, mostravam um homem acuado, gritando com ela por estragar tudo. Clara, por sua vez, estava começando a perceber que Rui não era o herói que ela imaginava. Enquanto isso, recebi uma ligação de João. Ele disse que o tal Rui tentou vender mais itens na loja de Cascais, incluindo um dos relógios do meu avô. Fui até lá no dia seguinte e confirmei. Era o relógio de corda que meu avô usava na guerra. Comprei de volta, mesmo que doesse no bolso. Cada peça que eu recuperava era uma vitória, mas também um lembrete do que Clara fez. Guardei o relógio com as botas e a jaqueta, num cofre que comprei para manter tudo seguro. Era minha prova, minha história, e eu não ia deixar que sumisse novamente. Na sexta-feira, a bomba estourou. Pedro me ligou dizendo que a fiscalização tinha apreendido documentos da oficina. Rui estava sendo formalmente acusado de sonegação e fraude. A venda para o Sr. Vasco foi cancelada, e a oficina foi fechada temporariamente. O cara tá acabado, Mateus. Não sei quem denunciou, mas foi certeiro, disse Pedro. Eu agradeci, mantendo a calma, mas por dentro senti uma onda de satisfação. Rui estava caindo, e Clara estava caindo com ele. Naquela noite, Clara voltou para casa. Ela estava destruída, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentou no sofá e, pela primeira vez, tentou ser honesta. Mateus, eu fiz uma coisa horrível, começou, com a voz embargada. Eu vendi suas coisas. Não sei por que fiz isso, eu estava desesperada. Ela não mencionou Rui, mas eu sabia que era por ele. Deixei ela falar, confessar, chorar. Não disse nada, só ouvi. Quando ela terminou, perguntei, por quê, Clara? O que te levou a fazer isso comigo? Ela não respondeu. Só baixou a cabeça, as lágrimas pingando no tapete. Eu sabia que ela não tinha coragem de confessar o caso, mas também sabia que a culpa estava consumindo-a.
E isso era parte da minha vingança. Eu queria que ela sentisse o peso do que fez, que carregasse essa culpa pelo resto da vida. Naquele momento, decidi que era hora de avançar para o golpe final. Rui estava na lona, e Clara estava quebrada. Mas eu não ia parar até garantir que eles nunca se esquecessem de mim. Minha vingança não era só sobre destruir, era sobre reconstruir, sobre mostrar que Mateus, o cara certinho, podia ser mais forte do que eles jamais imaginaram. Vingança na garagem, parte 6. A vingança é como um fogo que você acende com cuidado, mas que pode queimar você se não souber controlar. Eu estava no controle, mas cada passo que dava me fazia questionar até onde eu estava disposto a ir. Clara estava quebrada. Depois da confissão, ela mal conseguia me olhar nos olhos. Passava os dias em casa, quase não saía, como se estivesse esperando o próximo golpe. Eu sabia que ela estava em contato com Rui, mas as mensagens entre eles eram curtas, frias. Ele estava afundado em problemas legais, e ela não sabia como ajudá-lo. Eu, por outro lado, estava pronto para o próximo movimento. A oficina de Rui foi oficialmente fechada. A fiscalização encontrou provas suficientes para acusá-lo de sonegação, fraude e até lavagem de dinheiro. Antônio me ligou, dizendo que o Sr. Vasco desistiu da compra, mas que outro investidor, um tal de Sr. Miguel, estava interessado no terreno onde a oficina ficava. Era uma oportunidade. Eu sabia que Rui precisava vender para pagar as dívidas, mas também sabia que qualquer dinheiro que ele conseguisse agora seria confiscado pelas autoridades. Ele estava preso numa armadilha sem saída. Enquanto isso, comecei a trabalhar na parte final da minha vingança contra Clara. Eu queria que ela sentisse o vazio que senti, mas não só emocionalmente. Queria que ela perdesse tudo que achava que tinha construído com Rui. Descobri, pelas mensagens, que ela tinha dado dinheiro para Rui várias vezes, não só vendendo minhas coisas, mas também usando suas economias. Ela estava financeiramente vulnerável, e isso era uma vantagem para mim. Fui até um advogado, o Dr. Ricardo, um conhecido da empresa que lidava com divórcios e disputas financeiras. Expliquei a situação, sem mencionar o caso diretamente, mas mostrando as provas que tinha, as mensagens, os recibos das vendas, as fotos dos itens recuperados. Ricardo disse que eu tinha um caso forte para pedir o divórcio por quebra de confiança e até para exigir uma reparação financeira, já que Clara vendeu bens que, tecnicamente, pertenciam ao nosso patrimônio conjunto. Você pode deixá-la sem nada, Mateus, se quiser ir por esse caminho, disse ele. Eu não respondi na hora, mas a ideia ficou na minha cabeça. Enquanto isso, continuei pressionando Clara psicologicamente. Comecei a falar mais sobre o passado, sobre como confiava nela, sobre como construímos uma vida juntos. Cada palavra era uma faca, e eu via isso nos olhos dela. Uma noite, coloquei o relógio do meu avô na mesa de jantar, dizendo que encontrei por acaso. Clara ficou em silêncio, mas vi as mãos dela tremendo. Ela sabia que eu estava juntando tudo, mas não tinha coragem de confrontar. E eu não ia facilitar. Naquela semana, recebi uma ligação de Eduardo, da loja de antiguidades. Ele disse que Rui tentou vender outro item, um dos meus vinis raros, da banda que vi com Clara no nosso primeiro encontro. Fui até a loja, comprei o vinil e pedi a Eduardo que gravasse a conversa se Rui voltasse. Ele achou estranho, mas concordou quando ofereci um extra pelo serviço. Eu estava construindo um caso, peça por peça, não só contra Clara, mas contra Rui também. Se ele estava vendendo meus bens roubados, isso podia ser mais uma acusação contra ele. Na sexta-feira, Clara finalmente cedeu. Chegou em casa chorando, dizendo que precisava me contar tudo. Eu estava apaixonada, Mateus. Eu fiz besteira, eu sei, mas eu não queria te machucar. Ela confessou o caso com Rui, disse que vendeu minhas coisas para ajudá-lo, que achava que ele era o amor da vida dela. Ouvi tudo em silêncio, deixando-a se afogar nas próprias palavras. Quando terminou, perguntei, e agora, Clara? O que você acha que acontece com a gente? Ela não respondeu. Só chorou, pediu perdão, disse que faria qualquer coisa para consertar. Mas eu sabia que não havia conserto.
Não depois do que ela fez. Disse que precisava de tempo para pensar e pedi que ela saísse de casa por uns dias. Ela concordou, pegou uma mala e foi para a casa da mãe. Mas eu sabia que, na verdade, ela ia para Rui. E isso era perfeito. No dia seguinte, liguei para o Sr. Miguel, o novo investidor interessado no terreno da oficina. Fiz uma proposta, comprar o terreno por um preço baixo, com a condição de que ele alugasse o espaço para mim por um ano. Minha ideia era transformar a oficina num depósito para minha empresa, mas também usar o espaço como parte da minha vingança. O Sr. Miguel aceitou, e Rui, desesperado, assinou a venda sem nem ler os detalhes. Ele não fazia ideia de que eu estava por trás. Quando Clara voltou para casa, dias depois, anunciei que estava pedindo o divórcio. Mostrei as provas que tinha, as mensagens, os recibos, as fotos. Ela não negou nada, só chorou e pediu para não destruí-la. Você já me destruiu, Clara, respondi, com a voz calma, mas firme. Agora é a minha vez de reconstruir. Ela saiu de casa naquela noite, levando só o que cabia numa mala. Eu sabia que ela ia para Rui, para a garagem onde ele morava agora, depois de perder tudo. Minha vingança estava quase completa. Mas ainda havia um último ato. Eu queria que Clara e Rui vissem, com os próprios olhos, que o homem certinho que eles subestimaram era mais forte do que imaginavam. Vingança na garagem, parte 7. O último golpe de uma vingança é como o silêncio depois de uma tempestade. É calmo, mas carrega o peso de tudo que veio antes. Eu estava pronto para fechar o capítulo, mas não sem garantir que Clara e Rui nunca esquecessem meu nome. Com Clara fora de casa e Rui sem a oficina, o palco estava montado para o ato final. Eu agora controlava o terreno onde ficava a oficina, graças à compra pelo Sr. Miguel. Transformei o espaço num depósito para a empresa de transportes, mas reservei a garagem dos fundos para algo especial. Era ali que Rui morava agora, num quartinho improvisado, com uma cama de solteiro e uma pilha de caixas. Clara, sem ter para onde ir, estava com ele. Eles dividiam aquele espaço apertado, com o cheiro de óleo e o barulho dos carros passando na rua. Era exatamente onde eu queria que terminassem. O divórcio foi rápido. O doutor Ricardo cuidou de tudo, usando as provas que juntei para garantir que Clara não tivesse direito a quase nada. Ela tentou lutar, mas as mensagens, os recibos e as fotos eram inegáveis. O juiz decidiu a meu favor, e Clara saiu com pouco mais que suas roupas e alguns móveis. Eu fiquei com a casa, com minhas coisas recuperadas e com a satisfação de saber que ela estava pagando pelo que fez. Mas minha vingança não era só sobre dinheiro ou bens. Era sobre fazer eles enfrentarem o vazio que me impuseram. Decidi usar a garagem para isso. Contratei um artista local, o Tiago, para pintar um mural na parede externas da garagem, onde todos podiam ver. O mural mostrava um par de botas, uma jaqueta de couro e um relógio, com a frase, "As memórias não têm preço". Era uma mensagem para Clara e Rui, um lembrete do que eles roubaram de mim. E, como a garagem ficava numa rua movimentada, todo o bairro viu. As pessoas comentavam, perguntavam quem eram os donos da garagem. Clara e Rui não podiam escapar da vergonha. Enquanto isso, Rui enfrentava as consequências da fiscalização. Ele foi condenado por sonegação e fraude, com uma multa que nunca poderia pagar. A filha dele, Sofia, foi morar com a avó materna, e Rui ficou sozinho, exceto por Clara, que ainda tentava segurar o que restava do relacionamento deles. Mas eu sabia que não duraria. Clara era prática, e Rui agora era um peso morto. As mensagens entre eles, que eu parei de monitorar porque não precisava mais, mostravam um casal em colapso, brigando por dinheiro, por culpa, por tudo. Na última semana, recebi uma ligação de Eduardo, da loja de antiguidades. Ele disse que Rui tentou vender outro item, mas que recusou porque parecia quente. Era o último relógio do meu avô. Fui até a garagem de Rui, com a polícia, alegando que queria verificar um roubo de bens. Rui não tinha como negar. As provas estavam lá, e ele foi levado para prestar depoimento. Clara, que estava na garagem, assistiu a tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos.
Não troquei uma palavra com ela. Não precisava. Voltei para casa naquela noite com o último relógio recuperado. Sentei na garagem, agora cheia novamente com minhas coisas, e senti uma paz estranha. Não era felicidade, não era alívio. Era a sensação de ter fechado um ciclo. Clara e Rui estavam na garagem dele, vivendo uma vida que eles mesmos construíram. Eu, por outro lado, estava reconstruindo a minha. Comecei a vender algumas das coisas que recuperei, não por necessidade, mas porque percebi que não precisava mais delas para me sentir inteiro. Doei o dinheiro para uma instituição que cuidava de crianças como Sofia, porque, no fim, ela não tinha culpa de nada. Minha vingança nunca foi sobre destruir inocentes, era sobre justiça. Hoje, vivo sozinho na casa que era nossa. A garagem está cheia de novas memórias, coisas que comprei, coisas que construí. Clara e Rui são passado, uma lição que carrego comigo. Eles me ensinaram que até o homem mais certinho pode aprender a jogar sujo quando precisa. E eu joguei. Joguei tão bem que eles nunca vão esquecer meu nome.